Agora são 7 horas e 29 minutos. Quem está aqui conosco é o Diego Amorim. Oi, Diego. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país, nesta segunda-feira de carnaval. Diego, sabe o que eu estou vendo aqui na BBC? O Biden acabou de chegar nesse momento numa visita na capital da Ucrânia. Olha só, pensei que fosse em Recife pro Galo da Madrugada, não, né? Não, ele foi lá. Inacreditável. E tem já a foto dele abraçando lá o Volodymyr Zelensky. Fez uma visita de surpresa. Que coisa, hein? Que coisa. Surpresa pra gente. Isso aí não é... né? Isso aí tem todo um caminho antes, né, Heródoto? Bom, surpresa pra nós, né? Exato. Mas eu acho que o impacto dessa notícia hoje vai ser global. Enfim. Vai ser grande. Tomara que a gente chegue ao fim logo dessa guerra. Nessa noite e madrugada. Olha só, eu fui ontem à noite, ontem e sábado eu fui a um evento de carnaval que está tendo aqui em Brasília, o Quadradinho da Folia, que a Nova Brasil FM aqui na capital federal está apoiando, Heródoto. Mas cheguei cedo em casa e quem tem filho pequeno não dá para ficar até mais tarde não, né? Meus tempos de carnaval já ficaram para trás. E aí, os blocos fizeram aquelas críticas que fazem como sempre, foram mais a menos. O que você viu, Diego? Aqui foi aquele carnaval mais tradicional, com as músicas que tocam em todos os lugares. O Pacotão, que costuma fazer essas críticas políticas, mas a gente até entrevistou recentemente aqui o secretário de Cultura, colega nosso jornalista, Bartolomeu Rodrigues, e ele deu pra gente ali um spoiler nos bastidores de que, de fato, o pessoal estava tentando segurar essas críticas mais aguerridas neste ano para evitar qualquer confusão. A cidade ainda está muito, digamos assim, ressacada, muito ferida do 8 de janeiro, né, Heródoto? Então, todo cuidado é pouco quando se junta muita gente aqui em Brasília ainda, infelizmente. Perfeito. Diego, outra coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte. Pelo levantamento que nós temos feito aqui da nossa equipe, o governo federal e o governo estadual paulista estão juntos nesse momento em que há necessidade de auxiliar as populações do litoral norte de São Paulo, tanto as famílias que perderam seus entes queridos quanto aquelas que estão desabrigadas. É um bom sinal de cooperação independente da diferença político-partidária? Com certeza, Heródoto. A gente já viu o Tarcísio junto com o presidente Lula, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos, ex-ministro de Jair Bolsonaro, com o presidente Lula naquele dia seguinte ao 8 de janeiro aqui em Brasília. Ele veio para aquela reunião emergencial com todos os representantes de estados aqui naquela ocasião e agora é a hora do governo federal também mostrar que do lado deles, do executivo para o local, não vai ter nenhuma resistência, nenhum olhar ideológico para essa situação. Eu acho que quando chega uma situação dessa, Heródoto, esquece, não tem partido, não tem nada, fica muito claro que é preciso fazer o que tem que ser feito, sem nenhum titubeio, digamos assim. Diego, essa semana o Congresso se reúne também ou o pessoal vai emendar o feriadão? Emenda, Heródoto, emenda, esquece. Agora é só terça-feira da semana que vem, no máximo uma mosca vai passar lá pelo Congresso, mas esquece, não tem nada em Brasília esse ano não. Agora a expectativa é de que o ano comece para valer depois do Carnaval, como sempre, né? O Congresso Nacional tem muito a fazer. Talvez a principal pauta neste primeiro momento seja, de fato, a reforma tributária, que é aquele tipo de projeto, Heródoto, que todo mundo já sabe o que tem que fazer. Já sabe, não tem mais o que discutir da reforma tributária. O que você acha? Gente, tem que simplificar os impostos. Há quantos anos a gente fala disso? Tem que unificar boa parte desses impostos. Agora, o que fica é aquela vaidade política de quem que vai ser o pai da reforma tributária, quem vai comandar essa história toda, quem vai perder menos, quem vai ganhar mais, e fica aquela coisa toda ali no Congresso Nacional, um rame-rame. A verdade é essa. Mas o debate público sobre a reforma tributária, eu tenho vontade de rir quando algum político diz que ainda temos que montar um grupo de trabalho. Grupo de trabalho a essa altura do campeonato para aprovar reforma tributária? Alguém não entendeu ainda que é preciso fazer uma reforma tributária o quanto antes para esse país avançar um pouquinho do ponto de vista de crescimento econômico com mais sustentabilidade? Enfim,
Vamos torcer. A reforma tributária tem sido prometida pela senadora, olha, ato falho ainda, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, de aprovação ainda nesse primeiro semestre. Vamos aguardar e torcer para isso, Heródoto. Diego, na sua avaliação, os debates serão acirrados ou mornos? Olha, o debate da reforma tributária, ele é muito técnico, né? Talvez por isso até o nosso ouvinte, quem acompanha o noticiário político, não se interesse muito por esse assunto, porque às vezes demora até a entender. E muitas vezes nem eles mesmos que estão debatendo esse assunto conseguem entender. Então, o fato é que precisa simplificar os impostos, precisa unificar os impostos, precisa melhorar a vida de quem investe nesse país e diminuir um pouco essa carga tributária, que é uma das mais altas do mundo. Então, se tiver debate aguerrido, debate quente, vai ser, de novo, Heródoto, em relação à vaidade deles, de quem vai ser o pai da reforma tributária. No Senado Federal, antes de a gente virar essa legislatura, a gente estava lá com um projeto muito bem encaminhado para ser votado lá no Senado. O senador Roberto Rocha, inclusive, que agora vai ficar sem mandato, já ficou sem mandato, ele que é do Maranhão, estava tocando lá uma proposta que estava redondinha, mas ficou uma questão política ali na CCJ, que envolvia o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco também não se mexeu muito, enfim, acabou que a gente virou a legislatura, chegou uma nova eleição e nada de aprovação da reforma tributária. Então, acredito que é mais uma discussão sobre quem vai ser o pai da reforma tributária, né? Quem vai bater no peito e vai dizer: eu, no ano de 2023, contribuí para a aprovação da reforma tributária. E também a questão dos estados, né? Aí fica aquela coisa, qual estado que vai ganhar mais, que vai perder mais. No final das contas, é tudo um grande jogo, Heródoto, que a gente infelizmente sabe como funciona. Ok, vamos ver se dessa vez resolve. Salvo engano, há mais de 20 anos que eu ouço falar nessa tal reforma tributária. Acho que você ainda... era muito jovem, já se falava na tal reforma. Eu já estou velho e continuo ouvindo a mesma história. É isso aí, mas você sabe que assim, vamos olhar pelo lado bom para não ser o jornalista chato que só reclama, eu acho que tem um caminho sendo pavimentado aí. A mesma coisa aconteceu com a reforma da Previdência. A gente ouvia falar durante muitos anos em necessidade de reforma da Previdência e esse caminho foi sendo pavimentado. É como se o Congresso fosse se amolecendo e se convencendo da necessidade da aprovação de uma proposta daquele porte. E isso aconteceu no governo de Michel Temer, né, que só não aprovou a reforma da Previdência em razão daquele episódio lá envolvendo o Joesley Batista na garagem do Palácio do Jaburu. E aí, quando chegou o governo Bolsonaro, já estava tudo pronto, né? A gente escuta aqui em Brasília que se o Fernando Haddad tivesse ganho em 2018, a reforma da Previdência seria, talvez com alguma mudança aqui e acolá, mas igualmente aprovada no início do governo, no início de 2019, como aconteceu no governo de Jair Bolsonaro. Então eu tenho uma expectativa, tem um pouco de esperança aqui dentro de mim de que a gente esteja caminhando para isso. Agora, o Brasil não consegue fazer reforma estruturante de verdade, né, Heródoto? O que a gente faz são remendos de reformas. É o que eles gostam de chamar aqui em Brasília, deputados e senadores, com a reforma possível. Vamos fazer a reforma que é possível. E aí a reforma que é possível ela é negociada com emendas parlamentares, com toma lá da cá, com distribuição de cargos no segundo escalão, com um monte de destaque àquela proposta original para fazer um monte de remendos mesmo em todo esse arcabouço que é apresentado de maneira inicial. Foi assim com a reforma da Previdência. E aí, veja, o nosso ouvinte precisa cada vez mais ter essa visão. Geralmente, o projeto é apresentado já com gorduras a serem queimadas ao longo do projeto. Então, a pessoa sabe ali, o deputado e o senador, que está votando um projeto que não vai ser aprovado daquele jeito. De propósito, sabe aquela pechincha quando a pessoa fala, quanto que é isso aqui? Na rede, na praia, vai. Aí o cara fala, R$100. Não é R$100, é 60. Mas ele vai oferecer os 100 para ir cortando ali na pechincha até chegar nos R$60. Assim são os projetos em Brasília. Eles não apresentam a reforma tributária que vai ser aprovada. Mas Diego, você está querendo dizer então que não pode ter discussão? Não, é porque isso é muito estratégico, é muito bem pensado. Eles fazem de propósito, coloca lá uma coisa que sabem que vai ser tirada já na segunda semana de tramitação, Heródoto. Perfeito. Diego, vamos aí então. Amanhã é folga, né? Amanhã é folga. Eu tenho aqui uma notícia para dar ainda dá tempo, Manda não lá. dá, Heródoto? Só para trazer. Na última sexta-feira, a gente recebeu aqui na Nova Brasil FM em Brasília a Serina Leão, que ela é uma governadora em exercício, né? O nosso governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado do cargo.
ainda na esteira lá do 8 de janeiro, inicialmente por 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a vice-governadora dele, a ex-deputada federal Celina Leão, assumiu o comando aqui do DF. Ela é do PP, o mesmo partido de Arthur Lira, o mesmo partido de Ciro Nogueira. Ela se aproximou muito de Damares Alves, ex-ministra de Bolsonaro, que virou senadora muito bem votada aqui em Brasília no ano passado. Ela se aproximou muito da própria Michele Bolsonaro, então primeira-dama, e rodou o Brasil com um projeto chamado As Mulheres com Bolsonaro, no ano passado, que deu ali alguns votos, sim, deu uma turbinada na eleição do Jair Bolsonaro na reta final, mas não o suficiente para ele derrotar o presidente do PT, Lula, hoje nosso presidente. A Celina Leão está sendo conhecida aqui em Brasília, Heródoto, como um trator, não só pelos secretários, mas por parte da sociedade aqui civil. Os empresários também estão gostando muito do trabalho da Celina. Ela está com uma agenda muito cheia, ela está todo dia trabalhando e trabalhando duro aqui na capital federal, mas sempre que questionada sobre a possibilidade dela ficar no cargo, ela sai imediatamente em defesa do seu aliado, do governador Ibanez Rocha, garantindo a ele muita lealdade e confiança. Ela, assim como todo o entorno do Ibanez Rocha, acreditam que o governador será novamente retomado ao cargo do Palácio do Buriti já nos próximos dias, nas próximas semanas. Alguns acreditam ter certeza de que isso vai acontecer antes desse prazo de 90 dias que o Alexandre de Moraes estipulou. Ela disse que a cidade não pode parar. Tem um trechinho dessa entrevista com a Celina Leão que eu separei para o nosso ouvinte. Vamos ouvir, por gentileza, a governadora em exercício do DF. O que nós focamos como meta? Eu tenho certeza que esse seria o desejo do governador Ibanez. A nossa cidade não pode parar. Nós não podemos esperar, né, para a gente agir em várias áreas que contam conosco, melhorarmos a saúde, entregar uma educação de qualidade. E é isso que nós estamos tentando fazer. Normalidade, esforço para que a gente tenha a cidade funcionando devidamente, melhorar aquilo que está ruim, né? Porque toda a cidade, as pessoas falavam assim sobre o nosso fundo constitucional, né? Nós somos maiores do que alguns estados, nós temos mais de 3 milhões de habitantes. Então, assim, porque quando você olha para Brasília, acha que Brasília é só ali aquele, né, o miolo. Mas nós temos cidades como Ceilândia, gente, que tem mais de 700 mil habitantes. São essas pessoas que contam com um trabalho de um governador, de um governo, de uma governadora eficiente e eficaz. Para concluir, Heródoto, a Celina Leão prometeu que já nessa próxima semana pós-carnaval, quando o ano começa para valer de verdade aqui nesse país, vai ser inaugurado o novo batalhão da Polícia Militar, que vai ser responsável exclusivamente pela segurança da Praça dos Três Poderes, né? Então, depois do dia 8 de janeiro, se retomou uma discussão aqui em Brasília sobre a federalização das forças de segurança. Isso não avançou nesses termos, mas será fortalecido, então, esse batalhão da PM local específico para cuidar dos prédios públicos. Por fim, Heródoto, para concluir, a Celina Leão saiu aqui dos estúdios da Nova Brasil FM na sexta-feira passada e foi direto para o presídio, para o complexo penitenciário da Papuda. E eu perguntei a ela qual era a agenda dela lá. Ela foi ver uma situação junto com outros parlamentares aqui do DF que envolve ainda os quase 1.000 presos do dia 8 de janeiro que estão aqui detidos em Brasília, os homens na Papuda, as mulheres na penitenciária da Colmeia. E olha que interessante essa discussão, Heródoto. A OAB do DF está pedindo que esses presos sejam transferidos, saiam daqui do DF e cada um vá cumprir essa pena, essa detenção em seus estados de origem, porque houve uma sobrecarga do sistema penitenciário do DF, incluindo custos, né, adicionais para toda essa logística aqui de manter quase 1.000 pessoas presas ao mesmo tempo. Nenhum sistema penitenciário no Brasil, incluindo o de Brasília, que é considerado até melhorzinho do que os dos demais, tem condições de receber do nada, 1.500 pessoas. Por óbvio, ninguém está defendendo a soltura dessas pessoas abertamente, mas há toda uma discussão em torno disso. E os presos não querem ir para os seus estados, porque eles temem que, indo lá para o Maranhão, para o Piauí, para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, eles possam cair na vala comum do sistema penitenciário e aí possam parar numa cela que tenha lá um traficante, um estuprador, um assassino. Então está toda uma polêmica em torno sobre
o que fazer com esses presos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Eles entendem, Heródoto, que aqui em Brasília, querendo ou não, eles estão, de certa forma, protegidos, amparados, visto que a gente está no centro do país e foi aqui que foi tomada a decisão da prisão deles, mas é uma polêmica que está em andamento aqui ainda, Heródoto. Ok, obrigado então, um abraço, até a próxima. Um abraço, Heródoto. Agora são 7h44.